Olá, bem-vindos. Isto é Realpolitik e eu sou o Rui Costa e Silva. Há muito tempo que não falamos dos Estados Unidos da América e este país é sempre incontornável em questões de geopolítica e de geoestratégia. E quando falamos, hoje em dia, nos Estados Unidos, temos de falar de eleições presidenciais que decorrem já no próximo dia 5 de novembro. Em 2020, Joe Biden teve uma vitória tangencial contra Donald Trump, demonstrando a todos que uma coisa são as opiniões dos analistas, meia culpa, meia máxima culpa, as sondagens, os movimentos das franjas das sociedades mais cultas, instruídas e abastadas, e outra coisa completamente diferente é a vontade popular. Temos de enfrentar a realidade como sempre na Realpolitik. Não obstante os seus radicalismos e populismos, não obstante as suas políticas quase disfuncionais, como as que adotou durante a pandemia, não obstante os escândalos, os processos judiciais, as gafes, as incoerências e tudo isso, Donald Trump consegue passar a sua mensagem, consegue convencer, consegue congregar vontades e apresentar-se para estas eleições, pode dizer-se, mais forte que nunca. Porque há aqui uma agravante para Joe Biden. Não obstante Trump ser quem é e fazer o que faz, Biden não conseguiu impor a sua mensagem, não conseguiu inspirar confiança, determinação, capacidade de ação. Joe Biden, mostrando claramente que é diferente de Trump, não conseguiu provar, em termos políticos e de ação, que é melhor do que ele. No mundo empresarial, diz-se que o fator que decide a venda não é o preço, nem a qualidade, nem um desses fatores mais racionais, mas sim a diferenciação. E Joe Biden nunca conseguiu mostrar que é assim tão distinto, embora diferente, de Trump. O eleitorado que elege presidentes, o povo, com uma educação baixa, cada vez mais manipulado pela engenharia social e pelas fake news, cada vez mais extremado em cada vez mais causas fraturantes e nichos identitários, prefere a ação de Trump, embora algumas vezes disparatada, do que a inércia intermitente de Joe Biden. Ainda mais quando os grandes objetivos e as metas estratégicas de Biden estão longe de terem sido atingidas. Temos que ser frontais e diretos e admitir que, por muito que nos custe, e a mim custa, a administração de Joe Biden deixou a América quase a todos os níveis pior do que estava no início do seu mandato. Os problemas estruturais internos estão longe de ser resolvidos. A saúde, a segurança, os radicalismos, a desigualdade, a economia não tiveram melhorias significativas, em alguns casos tiveram, isso sim, regressões. Causas que foram bandeiras de campanha de Joe Biden, como a imigração, o fim da violência policial, o fortalecimento da economia interna e a melhoria da qualidade de vida dos americanos menos favorecidos e da classe média, foram fracassos completos. Em termos de política externa, os Estados Unidos estão cada vez mais fracos e fundamentalmente desprestigiados. A maior potência do mundo, o colosso diplomático a que todos se vergavam e obedeciam, não conseguiu resolver o problema da guerra da Ucrânia, muito antes pelo contrário. E assim, depois de milhares de milhões de dólares de auxílio monetário e militar, a Ucrânia está prestes a perder o conflito. Com isso, os Estados Unidos arrastaram a OTAN-NATO para conflitos internos e para a demonstração clara e inequívoca da sua ineficiência para manter a paz internacional, sendo atualmente mais parte do problema do que propriamente da solução. Do mesmo modo, os Estados Unidos mostraram-se completamente ineficazes na resolução e mediação do conflito israelo-palestiniano,
Embora o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, se tenha dedicado à questão quase a full time, desde o início do conflito, com visitas quase semanais ao Médio Oriente, mas sem conseguir, seja o que for. Com o Irão, as relações degradaram-se consideravelmente, permitindo a maior potência mundial que uma potência regional domine pontos estratégicos em termos geopolíticos e geoeconómicos, como o Golfo Pérsico e o Golfo de Aden, condicionando todo o comércio mundial. A administração Biden também não conseguiu sequer deter a crescente influência da Rússia e principalmente da República Popular da China no panorama global. Em suma, Joe Biden acabou ele próprio por legitimar o slogan do seu adversário de vamos tornar a América grande outra vez. Porque, de facto, a América está cada vez mais longe de ser a potência hegemónica que era há uns anos, mesmo durante a época Trump. Sempre pensei que o mandato de Joe Biden seria único, uma preparação para Kamala Harris se tornar a primeira mulher e a primeira mulher negra a assumir a presidência dos Estados Unidos da América. Seria muito bem pensado. Seria a glória do Partido Democrata. Seria um avanço enorme para a América e um exemplo para o mundo. Com Kamala Harris na presidência, os Estados Unidos provariam continuar a ser o país líder do mundo livre, o que assume a dianteira no progresso, nas ideias, nas causas. Com esse ascendente moral, teria muito mais poder negocial em termos políticos, económicos, diplomáticos e militares. Mas Joe Biden não se consegue ver fora de Washington, não se consegue ver longe das luzes da ribalta do círculo de poder em que sempre viveu. Tirar Joe Biden de Capitol Hill é a mesma coisa que tirar um peixe do aquário. O poder, como todos sabemos, atrai, inibria e vicia. E Biden não soube resistir a esse vício. Por isso, eclipsou Kamala Harris, por isso impôs a sua reeleição ao Partido Democrata, por isso é de novo candidato, quando tudo, mas tudo mesmo, determinava que não o devia fazer. Depois de um mandato medíocre, com uma notória e explícita debilidade física e até mental, afinal, tem 81 anos mal conservados, sem o apoio empenhado, embora declarado, do seu próprio partido, com uma dificuldade imensa de reunir fundos para a sua campanha. É tão desesperada a situação que Biden não esteve na Conferência Internacional sobre a Ucrânia, na Suíça, para não faltar a um jantar de angariação de fundos. E completamente afastado, desfasado e quase antagónico do que é a América atual, do que são os problemas e circunstâncias dos americanos atuais, Biden arrisca-se, mesmo seriamente, a perder as próximas eleições para Trump. As últimas sondagens são claríssimas em relação à vitória, tanto nos estados-chave como nos swing states, que são normalmente quem define a vitória, embora as sondagens, e cada vez mais, valham cada vez menos como indicador. Joe Biden será muito provavelmente vítima de si próprio e terá uma saída que não merece. Com uma vida dedicada ao serviço público, em 1972, com a sua eleição para o Senado, converteu-se no 6º senador mais jovem da história americana. Mas esse percurso manteve-se sempre longe de escândalos e esquemas, algo de extremamente raro em Washington. Joe Biden merecia uma saída com honra, reconhecimento e gratidão por parte do povo americano. Assim, quase de certeza, será humilhado, achincalhado por um candidato que passou os últimos 4 anos a fazer campanha, a submeter Biden a um desgaste terrível, a conquistar setores do eleitorado cada vez mais desiludidos com a atual administração, e tudo isto sem olhar a meios para atingir esses fins. Biden não merece a situação em que ele próprio se colocou. E assim, quase de certeza, teremos Donald Trump de novo
na Casa Branca. Trump é um sobrevivente nato, um homem de ação, alguém que consegue transformar a pior derrota numa vitória retumbante e reverter qualquer situação, mesmo condenações judiciais, a seu favor. Por isso, duvido muito que volte a cometer os mesmos erros e perca a reeleição dentro de 4 anos, que o porá na Casa Branca até 2028. Por isso, é quase certo que teremos 10 anos de Donald Trump. E com isso, o fortalecimento das relações com a Rússia, o extremar da guerra comercial com a China, o apoio a governos radicais em Israel, logo, o agonizar da questão palestiniana e o aumento do poder dos lobbies do petróleo e das armas e a perda de poder dos lobbies dos direitos cívicos, de igualdade racial e de género e das questões ambientais. Tudo isto faz tremer as elites pensantes por todo o mundo. Mas é precisamente isto que conquista, convence e galvaniza a esmagadora maioria dos eleitores, dos cidadãos e do povo. E numa democracia, num Estado de Direito, o povo é sempre quem mais ordena, independentemente de questões intelectuais, geopolíticas e geoestratégicas. É uma pena que a falta de visão de um ponha em risco o bem-estar de tantos. Porque, embora no pleno da sua honestidade, no pleno do seu sentido de dever e de serviço, o culpado de toda esta situação é um, e só um, Joe Biden. O texto integral deste vídeo está disponível no site da Realpolitik, assim como outros textos, informações e serviços. Passem por lá e façam uma visita no que fazemos em termos de inteligência estratégica. E assim ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal e se acharem que o vídeo vos foi útil, ponham um like que dá muito jeito para a nossa promoção. E assim sendo, até para a semana.